Olha só a matéria que saiu, hein? Ex-funcionário do Serviço de Imigração do Japão revela como a equipe desprezava os detidos estrangeiros. No final desse vídeo eu vou colocar um outro vídeo mostrando, tá? Um detido em uma cela de detenção do sistema de imigração do Japão. Só que esse vídeo está todo em Nihongo e eu não legendei esse vídeo. Só que se você tiver um mínimo básico de Nihongo, você vai conseguir entender o que ele fala. Porque ele usa um Nihongo muito fácil, mesmo para dar um esporro, desculpa o termo, para dar uma puxada de orelha nos policiais lá, ele usa um Nihongo fácil. Tá? Eu que tenho um Nihongo podrinho, consegui entender, então acredito que outras pessoas vão entender facilmente. Tá? Um ex-funcionário de um centro de detenção de imigração no leste do Japão revelou que se sentia como se alguns membros da equipe desprezassem os detidos estrangeiros ao chamá-los por meio de um jargão desumanizador que se referia a corpos levados sob custódia. Houve casos de estrangeiros conduzidos à morte enquanto detidos em instalações devido às más condições de vida e um sistema insuficiente de prestação de serviços médicos. Após contínuos casos de morte em instalações de imigração em todo o Japão, o tratamento de detidos foi levantado como uma questão importante nos procedimentos da dieta em torno de uma proposta da revisão de lei de controle de imigração e reconhecimento de refugiados, que o governo em 18 de maio decidiu retirar devido à forte oposição. Sim, eu tenho essa matéria aqui falando da retirada desse projeto de lei. O ex-funcionário esclareceu como os estrangeiros são tratados nos espaços confinados dos centros de detenção. O homem que apareceu para a entrevista vestindo o suéter diz que sentiu algo estranho sobre como os detidos eram tratados nos estabelecimentos de imigração em que ele trabalhava e como os serviços médicos eram prestados lá. Só vou levantar um caso agora, tá? Isso foi na época de 1980, alguma coisa. Não vou falar pra você, tá? A data certa. Por quê? Eu era muito moleque. Foi a primeira vez que eu pisei no Japão, né? Quando eu falo que eu vim na época de 90, foi quando eu já estava maiorzinho, já podia trabalhar, então eu já me entendia por gente. Mas na época de 80, né, na década de 80, eu pisei no Japão pela primeira vez, assim. Não oficialmente, até porque não fiquei muito tempo. Tá? Tanto que era a fase de época escolar. Minha mãe queria me colocar na escola japonesa para estudar. Tanto que eu fui na escola, o diretor da escola me levou tudo para fazer um tour lá. Eu ia ser o primeiro estrangeiro na escola, né? Então pensa com o fiofó na mão. Mas olha só. E nessa época, minha mãe ela tinha um amigo que ele era paquistanês. Aí minha mãe tinha muita amizade com esse paquistanês. E ele foi preso. Ele foi preso porque ele estava com visto. Ele tinha vindo para o Japão com visto de estudante, começou a trabalhar no Japão na década de 80 e o visto venceu. Tá? Aí nessa brincadeira ele deu mole e a polícia prendeu. Simples assim. Só que quando ele foi preso, né, a polícia pergunta se tem alguém que pode te dar assistência, esse tipo de coisa, e ele indicou a minha mãe. Aí a polícia entrou em contato com minha mãe começou a dar ajuda para ele nessa época. Eu era muito moleque, só que minha mãe não podia me deixar em casa sozinho, tá? Até porque eu era uma peste, então não dava para ficar sozinho no apato. De menor ainda, daqui a pouco tá com fogo no apato, só Deus sabe o que ia acontecer. Então minha mãe me levava junto para, né, na delegacia que ele estava detido. O bicho ali pegava. A partir da hora que você entrava para falar com o detido, era só Nihongo, não podia falar português, né, ou outra língua. Tá? Nem que seja em inglês, não podia, era só Nihongo. Tinha que, qualquer coisa que você levasse, passava por vistoria. Se levasse um bilhetinho, alguma coisa escrita, tinha que traduzir para a polícia ali o que estava escrito. Tá? Tanto que a polícia batia a foto e levava para outro lugar para ver se o que a pessoa estava falando era veracidade, né, o que está escrito ali, no caso da para ser traduzido. Comida, se levasse comida assim, a comida era meio que revirada, para ver se não tinha nada ali no meio. Tá? Então a coisa era meio brava. Tanto que para entrar, né, quando ele era trazido para salinha ali que podia ser conversado, as coisas, tinha um tempo limite. Ele entrava com algema nos pulsos e algema nos pés. Então para o peão correr,
era meio complicado, tá? Se fosse tentar fugir. E quando sentava, né, graças a Deus na salinha que minha mãe foi colocada para conversar com ele, não tinha aquelas telas de acrílico, só que era uma mesa grande, né, ficava cada um numa ponta e ficava um policial atrás do peão lá, do paquistanês, e um atrás da minha mãe. Né, e eu entrava junto, só que eu não podia ficar perto, então eu ficava lá no cantão da sala, né, lá no, bem na quina assim, da sala, assim, só observando, não podia falar nada. Tá? Se eu falasse alguma coisa tinha que ser Nihongo, e como na época eu não falava nada de Nihongo, então ficava quieto. Tá? Mas eram coisas que eu via acontecer, então são uma coisa assim meio complicada. Tá? Mas continuando aqui. A primeira coisa que o pegou de surpresa depois que ele começou a trabalhar lá foi que seus colegas chamaram os detidos estrangeiros de Gara, abreviação de Migara, jargão policial no Japão usado para se referir a corpos de suspeitos levados sob custódia após prisão em meio a procedimentos criminais. O ex-funcionário disse: meus colegas de trabalho não paravam de mencionar Gara fez isso, Gara fez aquilo. E eu me perguntei do que se tratava. Acontece que eles estavam falando sobre os detidos. Quando eu perguntei a um colega o significado, eles me disseram que Gara provavelmente veio do termo Migara. O jornal contatou a divisão de execução da Agência de Serviços de Imigração para verificar os fatos e recebeu a resposta: não toleramos ou não nos envolvemos dessa forma quando nos referimos a detidos estrangeiros. Sobre o uso do termo Migara, Tadatoshi Shimomura, advogado e especialista em incidentes criminais, disse: no momento em que os indivíduos são presos e mantidos sob custódia, os seres humanos são tratados como objetos. Isso realmente, como eu vi daquele paquistanês lá, o tratamento dele ali foi complicado. Tanto que ele emagreceu, sim, horrores até ser deportado, porque ele acabou sendo deportado. Mas ele emagreceu horrores ali dentro. Isso mostra que ele não está sendo considerado como seres humanos. Existe a concepção de que, no momento que os indivíduos são presos, o poder autoritário tem a capacidade de privá-los de sua liberdade em sua totalidade e torná-los sua. O ex-funcionário também lembrou de outro evento, embora um estrangeiro detido no centro reclamasse várias vezes de condições de vida inconvenientes. Os funcionários que cuidaram do caso pareceram irritados e disseram: deixe esse cara em paz. O ex-funcionário disse sentir que seu colega estava sendo condescendente com o detido. No entanto, ele continuou a ouvir o jargão usado entre os funcionários do centro de imigração, como: a Gara adoeceu, a nova Gara é, né, uma questão de rotina. Disse ele que seu desconforto inicial diminuiu gradualmente. Foi pegando costume, né? Não tinha jeito. Também houve vários casos em que detidos em centros de detenção de imigrantes foram sujeitos à violência por um grupo de numerosos funcionários. Em janeiro de 2019, um vídeo foi revelado mostrando funcionários da imigração prendendo Denis, um curdo de 42 anos. Esse vídeo que está no final da matéria, tá? No centro de detenção de imigração de Higashi Nihon. A filmagem mostrou que pelo menos 7 oficiais colocavam Denis no chão, embora ele tenha mostrado resistência ao dizer dói e por favor pare. Os oficiais algemaram os braços torcidos para trás das costas enquanto o montava e gritaram com ele enquanto cutucavam seu pescoço com os dedos. Denis entrou em uma ação em agosto de 2019 buscando uma indenização do governo japonês e o caso ainda está em litígio. O ex-funcionário também relembrou uma cena inesquecível no centro de imigração. Um dia ele viu colegas de trabalho na guarita assistindo e rindo de um vídeo que capturava no momento em que um detido estava sendo subjugado. Um oficial envolvido no ato aparentemente disse com orgulho: eu marquei este. Outros funcionários presentes também pareciam se divertir. O ex-funcionário disse: não havia como eu concordar com o que estava acontecendo, embora não fosse
todos do centro de imigração, havia pessoas que desprezavam os detidos. O ex-funcionário disse que o que mais teme são as consequências do fraco sistema de prestação de serviços médicos das instalações de imigração. Não havia médicos em tempo integral nos 6 centros de detenção da imigração em todo o Japão, em dezembro de 2019, de acordo com os documentos da Agência de Serviço de Imigração. Os médicos visitam o Biro Regional de Serviços de Imigração de Tóquio, que pode acomodar 414 detidos, o maior número no Japão, 4 dias por semana, durante 4 horas seguidas. Profissionais médicos visitam o Centro de Imigração de Higashi-Nihon com 253, o segundo maior número de detidos, 5 dias por semana durante 4 horas cada. Mesmo que os detidos reclamassem de mal-estar, havia muitos casos que não podiam ser examinados imediatamente por um médico, disse o ex-funcionário, mostrando o tratamento inadequado dos casos. A fim de receber exames médicos, os detidos devem enviar papéis de inscrição contendo as descrições de seus sintomas aos funcionários responsáveis, mas aparentemente houve muitos casos em que os funcionários não responderam imediatamente, dizendo para trazê-lo amanhã. Sacanagem, né? Ishma Sandamali, uma mulher do Sri Lanka, que morreu em 6 de março aos 33 anos, enquanto era mantida no escritório regional de serviço de imigração de Nagoya, também disse a um apoiador: quero ir a um hospital do lado de fora e receber soro intravenoso, mas o funcionário da imigração não vai me levar a um. A mulher só pôde fazer o exame em um hospital externo 2 dias antes de sua morte. Tanto que eu tenho essa matéria na época que ela faleceu aqui. Tá? Então é complicado. No entanto, ela havia sido levada a um psiquiatra e era suspeita de fingir que estava doente. O psiquiatra que a examinou escreveu um documento de encaminhamento de um paciente que pode-se esperar que sua condição melhore se ela for temporariamente liberada. No entanto, tais fatos não foram revelados nos relatórios provisórios e apenas mencionaram doença fingida. O ex-funcionário do estabelecimento de imigração disse: uma vez que o centro de detenção acomoda um grande número de pessoas 24 horas por dia, não é necessário colocar funcionários permanentes capazes de tomar decisões médicas ou ter um sistema que permita que os detidos sejam examinados imediatamente por um grande hospital externo? Aí fica a pergunta. O homem também levantou a questão da detenção de longo prazo no Japão e disse: quanto mais os indivíduos forem mantidos em detenção, mais exaustos mentalmente pareciam. De acordo com a Agência de Serviços de Imigração do Japão, até o final de junho de 2019, 679 indivíduos haviam sido detidos nas instalações por 6 meses ou mais. O número cresceu para 2 vezes nos 3 anos e meio a partir de dezembro de 2015, nos quais 290 detidos foram detidos por meio ano ou mais. Também havia até 76 pessoas que foram mantidas em detenção por 3 anos ou mais. Caraca! Imagina ficar 3 anos ou mais preso para depois ser deportado. Complicado, né? Por que não faz isso rápido? Como resultado dos centros de imigração que concederam liberdades provisórias ativamente para evitar a criação de espaços confinados em meio à pandemia de coronavírus, o número total de detidos diminuiu no final de 2020, com o número de detidos por 6 meses ou mais permanecendo em 207. No entanto, essas medidas tomadas devido a circunstâncias especiais em torno por causa da pandemia de coronavírus aqui no Japão. O governo japonês levantou a dissolução da detenção de longo prazo em instalações de imigração, deportando rapidamente cidadãos estrangeiros que não têm status legal para permanecer no país, como uma razão para desejar revisar a lei de controle de imigração. No entanto, o projeto de lei de emenda elaborada pelo governo não estabeleceu um limite máximo para os períodos de detenção. É outra brecha na lei do Japão, no caso de imigração, infelizmente. Nos Estados Unidos e na Europa, muitos países estabeleceram limites para os períodos de detenção, especificamente 90 dias após uma ordem de remoção final
nos Estados Unidos, 90 dias como regra geral na França e 6 meses como regra geral na Alemanha. Embora a Coreia do Sul não tenha um limite legal específico para os períodos de detenção, a permissão do ministro da Justiça é necessária para cada 3 meses. Em comparação com o Japão, que tem períodos de detenção surpreendentemente longos. Você vê que na matéria falou que é por 3 anos ou mais, então você vê que é realmente longo. Faz o peão sofrer ali, né? Talvez, devido a um ambiente tão podre, haja um número crescente de estrangeiros que morrem enquanto estão detidos. De acordo com a Agência de Serviço de Imigração, desde 2007 houve 17 casos em que detidos estrangeiros morreram sob custódia. Destas, 10 mortes resultaram de doenças, 5 foram suicídios e a causa de uma é desconhecida, causa de 2 é desconhecida. Ao dividir os casos por local, o Centro de Imigração Higashi Nihon em Uchiko, na província de Ibaraki, e o Escritório Regional de Serviço de Imigração de Tóquio viram 6 casos cada, enquanto o Escritório Regional de Serviço de Imigração de Nagoya registrou 2 mortes. O Omura Immigration Center em Omura, na prefeitura de Nagasaki, o Fukuoka Regional Immigration Services Bureau e o agora abolido Nihon Immigration Center viram 1 caso cada. Que tipo de melhorias devem ser vistas em relação às detenções em instalações de imigração? Makoto Teranaka, o professor de Teoria Política Criminal na Universidade de Bunkyo Gakuin e especialista em centros de detenção de imigração, levantou um problema estrutural e disse: está estipulado na lei que, para prisões e outras instalações sob jurisdição do Ministério da Justiça, diretores encarregados nas instalações também são responsáveis pelos serviços médicos. Enquanto isso, não há disposições claras para as instalações de imigração e, na prática, as decisões médicas são tomadas a critério do diretor. A maioria dessas pessoas não possui licença médica e as decisões médicas, no caso dos trabalhos que requerem reconhecimento especializado, estão sendo feitas por pessoas fora da profissão. Então, complicado, hein? Uma cláusula para facilitar a obtenção de médicos para os centros de imigração foi incluída no projeto de lei elaborado pelo governo para a lei de imigração. Os oficiais da imigração também pretendem colocar médicos em tempo integral em cada instalação, mas um representante da divisão de execução da Agência de Serviço de Imigração disse que não há tantas pessoas que se apresentem para o trabalho. Teranaka diz: o cuidado com os sintomas mentais é necessário para aqueles em centros de detenção, como o tratamento de traumas entre refugiados. Países na Europa e nos Estados Unidos designam pessoal altamente especializado, incluindo aqueles que também são capazes de se comunicar em vários idiomas. Como detentos são apreendidos por autoridade pública, o governo nacional deve ser responsável pela prestação de serviços médicos. Então já deu para vocês terem ideia que aqui no Japão escreveu, não leu, o pau comeu, né? Então nessa parte. Então tome cuidado, tá? Com os seus vistos aqui no Japão. O vídeo ficou comprido? Ficou. E com esse videozinho que eu vou colocar aqui anexado no final, vai ficar mais comprido ainda, tá certo? Mas foi uma reportagem comprida, mas explicou por A mais B um sistema de imigração, como eles tratam as pessoas que são presas. Então eu recomendo a você andar na linha aqui no Japão, porque se você for preso aqui no Japão, no caso do sistema de imigração, você vai padecer um bocado aqui, tá? Então a partir de agora eu vou colocar o vídeo vai ser colocado, tá? Aqui no final. E arigatou gozaimasu para quem assistiu o vídeo até o final. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.痛いか
なんでボールした？おい、手触らないで。なんでボールした？横向きでいいですか？メッカーじゃあ、一回座ってください。あなたたちは私たちのいじめてる。薬をしあげない、病院に行きたいあげない、何もできない。ちゃんとそれは手続きはあるの。なんであなたたちは何もダメ、私動物じゃない。分かったわ。彼は私の暴力した。まず一回落ち着いて。彼は私の暴力した。いいよ、一回。あなたは私の暴力した。